Bom dia, graça e paz do Senhor. Quero deixar uma mensagem para o seu coração nessa noite, falar sobre uma conversa essencial. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 18 em diante, diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Meus amados, Deus deseja que nós tenhamos disposição, motivação, alegria de conversarmos com Ele. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, quando estava preso por causa do Evangelho, no final dessa linda carta aos Efésios, nos convida a orar. Paulo pede oração por ele mesmo. Ele pede que os irmãos o sustentassem em oração. Isso é um grande exemplo para nós. O apóstolo Paulo, grande ícone do Evangelho, grande pregador, homem que experimentou ouvir Jesus falar diretamente com ele, homem que experimentou muitos milagres, que libertou pessoas através do poder de Deus, que viu vidas sendo transformadas, igrejas nascendo por conta do seu ministério, sabia o quanto ele necessitava das orações dos irmãos. Isso nos ensina o valor da oração. O pastor Hernandes Dias disse certa vez que a oração é a energia do soldado para usar a armadura. No texto anterior, Paulo fala da armadura de Deus, fala da batalha espiritual, da nossa luta contra os principados e potestades. E aí vai descrevendo, vai fazendo aquela metáfora maravilhosa, comparando o nosso fortalecimento espiritual, os recursos espirituais que Deus nos dá com a armadura de um soldado. Então ele fala da espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, para nos mostrar o quanto nós temos recursos para nos fortalecermos espiritualmente. E talvez um dos grandes recursos, algo que Deus espera de nós, é que nós oremos, que nós conversemos com Ele, que nós estejamos abrindo o coração para o Senhor. Ainda mais nesses dias complexos que vivemos, nós vemos o quanto é importante falarmos com Deus, conversarmos com Deus. Todos nós gostamos de uma boa conversa, não é verdade? Quando alguém nos procura para conversar, para abrir o coração, para compartilhar provações e dificuldades, nós nos alegramos, nos sentimos valorizados, sentimos amados. E Deus, nesses dias tão complexos que vivemos, também está nos chamando para uma boa conversa. Porque eu tenho certeza que cada vez que nós conversamos com Deus, nós saímos diferentes. Nós abrimos o coração, recebemos do Senhor aquilo que Paulo fala no final aqui desse texto. Recebemos paz, recebemos o amor, nos sentimos amados por Deus, nos sentimos receptores da graça maravilhosa de Deus, e é isso que nós precisamos. Portanto, orar uns pelos outros é muito importante e faz muita diferença. Paulo reconhecia a sua necessidade de
saber que as pessoas estavam orando por ele, porque Deus ouvia a oração do povo que clamava a ele. Um outro aspecto importante aqui, meus amados, é que Paulo envia o seu amigo, companheiro, fiel, servo de Deus, Tíquico, um homem citado lá em Atos 20, fazendo parte do grupo numa das viagens missionárias de Paulo, homem que seria instrumento de Deus para exortar, para encorajar aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquela igreja lá na cidade de Éfeso. Ele aparece aqui, aparece em Colossenses, aparece em Timóteo também, e esse ministério do encorajamento, né, esse ministério onde Deus usa os seus servos e servas para abençoar vidas, para encorajar, para ajudar as pessoas a vencer o desânimo, o medo. Isso é muito importante. Então, esse texto nos mostra o quanto Deus quer usar as nossas vidas na oração, no encorajamento, e também nos mostra que nós, como servos de Deus, como pessoas que estão aqui nessa terra, vivendo grandes dificuldades, precisamos todos nós valorizar esse ministério, não só para encorajarmos, para orarmos pelos outros, mas também para sermos encorajados. Portanto, não se isole, não se feche para os relacionamentos, para momentos de comunhão. Quando alguém lhe procurar para te encorajar, para orar com você, para ministrar a palavra para você, receba bem essa pessoa, procure isso, como Paulo estava procurando aqui. Procure seus irmãos, amigos espirituais, parceiros de fé, o pastor, os diáconos, pessoas da igreja, porque todos os servos de Deus são batizados no Espírito Santo, são capazes de serem usados por Deus para abençoar vidas. Vivemos um tempo difícil, de dor, de sofrimento, e é necessário que nós valorizemos essas práticas espirituais, que nós tenhamos boas conversas com Deus, que nós tenhamos boas conversas uns com os outros, para abençoarmos uns aos outros. Se fortaleça no Senhor nesses dias. Leia Efésios capítulo 6, todo o capítulo. Entenda o quanto é necessário você se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus para enfrentar dias difíceis, esses dias de pandemia. Nos entristecemos, né? As redes sociais há tempos atrás eram um lugar que nós encontrávamos as pessoas viajando nas festas, postando fotos em momentos alegres, descontraídos, compartilhando experiências agradáveis, mas infelizmente nesses dias a rede social tem virado um verdadeiro obituário. E nós recebemos essas notícias, as pessoas nos avisam, nos ligam, pedem oração, então precisamos estar fortalecidos. Então Deus está te chamando hoje para uma boa conversa, para fortalecer o seu coração, para te dar paz, para amar você, para te dar graça e para te capacitar a enfrentar dias difíceis. Não despreze essa conversa que é essencial com o Senhor. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz, em nome de Jesus.